Quem pode resistir a assistir vídeos relaxantes de construção na natureza quando está com insônia? Esse tipo de conteúdo é como um remédio milagroso para os insones da madrugada. Depois de assistir, você com certeza vai dormir profundamente. Então, que tal cruzar a perna direita sobre a esquerda e aproveitar esse processo relaxante e desestressante? O homem que caminha pela mata diante dos nossos olhos se chama João Silva. Seu nome pode ser comum, mas sua habilidade na sobrevivência é extraordinária. Quando sua esposa descobriu que ele passava mais tempo na floresta do que em casa, deu-lhe um belo sermão e o expulsou. Sem ter para onde ir, ele decidiu se refugiar no meio do mato e construir uma cabana onde pudesse viver por um bom tempo. O terreno à sua frente parece um lugar seguro, bastando escavar um espaço de tamanho adequado. Apesar de o solo ser bastante duro e frequentemente conter pedras irritantes, nosso barbudo construtor cava pacientemente e logo a estrutura básica do abrigo começa a tomar forma. Ele então reserva um espaço para a cama e continua cavando ao longo das bordas. Pouco tempo depois, um buraco retangular perfeito está pronto. No entanto, neste momento, João já está exausto e com sede. Felizmente, há alguns galhos secos e folhas caídas ao redor, que ele pode usar como lenha. Com um fogo forte aceso, o calor ajuda a enfrentar o frio da noite. Ele então coleta a água de um riacho próximo, ferve-a para eliminar impurezas e aquece seu corpo. A vida na selva é dura, mas ele acredita que, se suportar essa fase difícil, um dia poderá colher os frutos do seu esforço. À medida que a noite cai e a temperatura despenca, João não ousa descansar nem por um segundo. Ele precisa terminar sua cabana o mais rápido possível. Primeiro, sai em busca de troncos de madeira adequados. Retira os galhos desnecessários e separa as peças mais resistentes para construir a estrutura. Depois de coletar madeira suficiente, escolhe alguns troncos bem retos e os finca no solo no local escavado, formando as colunas de sustentação da cabana. Para garantir que o abrigo seja seguro e estável, finca 6 ou 7 colunas, evitando o risco de desabamento. Agora é hora de construir a lareira. Primeiro, ele abre um espaço para a chaminé, conectando a parte inferior com a parte superior para permitir a saída da fumaça. Mas o trabalho ainda não está terminado. Para melhorar o fluxo de ar, ele coleta várias pedras arredondadas, empilhando-as para elevar a chaminé. Depois de completar essa etapa, ele acende um fogo de teste para secar o barro e verificar se a fumaça sai corretamente. O resultado? Simplesmente perfeito. Agora, chega a vez do telhado da cabana. João descasca a madeira podre da superfície dos troncos, esculpe um encaixe com seu machado e instala as vigas principais. Ele então fixa uma segunda viga transversal e usa pregos improvisados para reforçar a estrutura, garantindo que as peças permaneçam firmes e unidas por anos. Na parede lateral, o processo é mais simples. Basta escavar um encaixe e colocar um tronco bem ajustado para completar essa parte. Com a estrutura principal finalizada, ele inicia o trabalho de cobertura. Usando tábuas de madeira rachadas ao meio, ele as organiza de maneira ordenada no telhado, deixando um espaço para a saída da fumaça. Por fim, tapa as pequenas frestas, deixando o abrigo bem protegido contra o vento e a umidade. Conforme ele avança na construção do outro lado do telhado, uma garoa fina começa a cair, tornando sua cabana ainda mais aconchegante. Embora a temperatura tenha caído, agora ele tem um lugar quente para se refugiar e pode continuar os trabalhos no interior da cabana. Depois de concluir todas as paredes, ele reserva um espaço para uma janela, garantindo a entrada de luz natural. Ele então remove a água acumulada no telhado, cobre a estrutura com uma lona impermeável e a fixa com ripas de madeira para impedir que ela voe com o vento. Para finalizar, ele cobre tudo com terra, tornando a cabana ainda mais protegida e integrada ao ambiente. Para facilitar a entrada e saída, ele também escava um caminho de acesso. Pelo acabamento impecável, fica claro que esse não é o primeiro abrigo que ele constrói, talvez tenha sido expulso de casa algumas vezes antes. Agora que tudo está pronto, só falta instalar a porta. Com movimentos ágeis, ele constrói uma grande porta de madeira, fixa algumas dobradiças improvisadas e, em poucos minutos, sua entrada está concluída. Como os recursos eram limitados, o vidro da janela foi substituído por uma película plástica. Embora o abrigo pareça simples e rústico, cada detalhe foi feito com suas próprias mãos, e ele jamais trocaria isso por um palácio luxuoso. Depois de um dia inteiro de trabalho, a fome começa a apertar. Como foi expulso de casa às pressas, trouxe pouca comida. Mas, felizmente, ainda tem algumas linguiças defumadas, que servirão de jantar. Após comer, ele finalmente se deita em seu abrigo quentinho, permitindo que seu corpo cansado possa, enfim, descansar.